estamos cá novamente, vamos continuar o nosso estudo, já sabem, cartas perto, um caderno também para apontamentos e vamos começar a falar do quinto arcano hoje. O quinto arcano normalmente é conhecido por Hierophante ou Papa, depende depois das traduções. Se quiserem só por uma questão de curiosidade, Hierophante advém do grego, em que hiero é sagrado e phantes é ensinar. Portanto, estaríamos a falar de um arcano que nos dá acesso ao conhecimento, ou alguém que nos explica o conhecimento sagrado. Vamos fazer a visualização. Já está. Então, este seria o nosso quinto arcano. Se observarmos a imagem, vemos que temos aqui duas colunas, uma figura central com uma coroa, tem um cetro na mão, a mão direita está a apontar para cima, tem aqui duas figuras do clero e umas chaves aqui aos pés. Portanto, no fundo, se vocês se recordam no segundo arcano, no arcano perdão, da sacerdotisa, apareciam também duas colunas, mas uma era negra e uma era branca, e aí falávamos muito da questão dos opostos. Aqui o facto de estas colunas serem a cinza indica que há já a percepção de uma igualdade, ok? Há já a harmonização destes opostos. Aqui falaria-nos a nível de universo, portanto o universo invisível e o universo visível que estão em comunhão neste arcano. No fundo, a mensagem também que vem aqui associada à coroa, se vocês repararem, a coroa do Papa tem 3 degraus, vamos chamar assim, ok? Então, o primeiro degrau seria relativo ao mundo anímico, o segundo ao mental e ao terceiro indica o mundo físico. E o mesmo acontece aqui com o cetro que ele carrega na mão esquerda. Okay, também podemos ver que tem 3 níveis. O primeiro nível seria o nível do divino, o segundo o nível do psíquico e o terceiro o nível físico. Então, nós falando sempre deste arcano, sabemos que ele nos indica a necessidade de nos orientarmos para matérias mais espirituais ou filosóficas, ok? Por exemplo, pode indicar também a necessidade de encontrar um mentor, um guia. Se calhar até é muito interessante nesta fase que estamos a atravessar o isolamento social devido ao Covid. Será muito interessante observar esta carta, precisamente porque temos disponibilidade, não é? Quanto mais não seja a nível de tempo. Há muitas pessoas que dizem que não se dedicam a determinadas coisas por falta de tempo. Portanto, neste momento isso já não é propriamente uma desculpa, depois depende da profissão de cada um, mas a maioria está em casa realmente. Então, será necessário observar este arcano neste sentido. Será que está na altura de encontrarmos um mentor, nem que seja a própria pessoa? Nós podemos ser os nossos próprios gurus, os nossos próprios mestres, certo? Fica já a reflexão no ar. Portanto, relativamente à carta, como eu estava a dizer, ele também nos fala de acesso a reinos superiores, ok? Lá está, pela tal união entre o visível e o invisível, e fala-nos muito de intuição, mas uma união de intuição com o intelecto, não a intuição da sacerdotisa, certo? Ele fala-nos também, dentro do mesmo aspecto, uma união entre o espiritual e o material. Portanto, há realmente aqui, lá está a simbolização da união entre os opostos por estas colunas. Sendo que o Hierophante nos fala muito do nível filosófico e espiritual, então esta união de opostos será muito dentro destas esferas. Okay? Depois, aqui as chaves, se calhar para vocês conseguirem ver melhor, eu tenho um tarot iluminado. Então, estas chaves que estão aqui, elas falam-nos da possibilidade de passar este conhecimento e de acesso a este conhecimento superior. Por exemplo, para terem uma ideia de uma questão mais prática numa leitura, claro que eu reforço sempre a ideia que vai depender muito das cartas que saem nessa tiragem. Mas, por exemplo, esta carta fala-nos de uma forma geral na possibilidade, a nível de ensino, por exemplo, das pessoas começarem a dedicar a estudar mais, a iniciarem cursos, por exemplo, como este curso de tarot. Fala-nos, por exemplo, a nível de relações, a possibilidade de um casamento ou então na evolução de um nível de uma relação. Okay, imaginem que estão a namorar, decidem depois dar o próximo passo para uma união de facto, por exemplo. A nível de trabalho, pode-nos falar de novos negócios e, sobretudo, assinar novos contratos. Okay? Então, continuamos aqui a visualizar a nossa cartinha.
Outra coisa que eu também gostava de dizer, estava-me a esquecer, que é importante saberem, portanto, nós até a este arcano somos colocados em contacto com o conhecimento, ok? Recordem os arcanos que nós fomos vendo até aqui, portanto, são sempre pessoas ou figuras que são colocadas perante o conhecimento em diversas fases. A partir deste arcano, ou seja, a partir do 6º arcano, que é os enamorados ou os amantes, vamos ter a primeira escolha. Ok? Portanto, aqui encerra-se um primeiro ciclo, por assim dizer, se vocês quiserem. Depois podemos ver aqui em cima o número 5, não é? E o número 5 representa muito a rapidez. E aqui será a rapidez associada ao raciocínio e ao pensamento, não é? Fala-nos também de comunicação. E comunicação num sentido construtivo, lá está, num sentido de ensino, se quiserem, okay? Uma evolução a nível de conhecimento que depois é transmitido a terceiros. O número 5 também tem uma vibração muito espiritual, não tanto claro como o número 7, mas entretanto também depois, quando chegarmos a esse arcano, iremos falar sobre esse assunto. Aqui fala-nos sempre de alguém que tem uma compreensão profunda do estado em que se encontra, e que será se calhar também interessante vocês fazerem esse exercício, ou seja, o que é que vocês têm a nível de conhecimento que podem transmitir a terceiros, não é? Não só fazermos a aprendizagem, não é? Como eu tento fazer com vocês, incitar-vos a estudarem vocês próprios o tarot, mas aproveitarem vários conhecimentos que vocês já foram adquirindo ao longo da vida e se calhar está na altura de fazerem a passagem desse conhecimento para outras pessoas. Não é, Jackie? Fiquem a pensar nisso, se vocês tiverem vontade de partilhar qual é a fase em que vocês se encontram e se realmente se sentem a iniciar essa atividade de quererem ensinar alguma coisa ou de quererem iniciar alguma atividade relacionada com o conhecimento, com a filosofia, com um lado mais espiritual, partilhem, que eu terei muito gosto também em acompanhar a vossa vida e a vossa evolução. Relativamente ao arcano número 5, é isto que eu tenho para vocês. Espero que tenham gostado e encontramos-nos no próximo arcano. Fiquem bem.